Shalom, amada igreja. Amém? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Muito feliz em estar aqui na casa do Senhor, cultuando a Ele juntamente com todos vocês. Amém? Então vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir ao Senhor, Papai querido, que o Senhor fale comigo, apesar de mim, amém? Apesar das minhas atitudes, apesar de quem eu sou, sabe, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele fale conosco, amém? Esse é o momento do Senhor falar ao seu coração. Então, que Ele encontre aqui no meio de nós, né, pessoas realmente que estarão com os ouvidos abertos para de fato ouvirem o que Ele tem a dizer nesta noite, que vocês possam andar debaixo desta palavra em nome de Jesus, amém? Então oremos ao Senhor. Pai, nós bendizemos a Ti mais uma vez nesta noite, rendemos ao Senhor a honra, a glória e o louvor que pertencem somente a Ti. Paizinho amado, que nesta noite, Pai amado, o Senhor possa liberar sobre o Teu povo, Pai amado, mais de Ti, menos de nós neste lugar. Que o Teu nome cresça, Senhor, e que cada um de nós aqui venhamos diminuir, porque só o Senhor é digno de honra e glória. E se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Lucas, abram suas Bíblias em Lucas 15, a partir do versículo 4. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Todos encontraram Lucas, capítulo 15, versículo 4. Amém? Estou vendo alguns irmãos procurando. Aqueles que estão com dificuldade, estão ao seu lado, ajude o irmão. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. A partir do 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros e cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Hoje eu quero começar essa mensagem perguntando algo para a igreja, que você vai refletir, você não precisa responder para ninguém. Você está participando da missão de Cristo ou você está apenas assistindo? Esse texto, irmãos, eles vêm dizendo para a gente aqui, ficou bem claro que aquela ovelha que estava perdida, ela não encontrou o caminho de volta. O texto vem dizendo para nós que aquele pastor, ele saiu a procurá-la. A ovelha perdida, na verdade, ela representa alguém que se afastou, que se perdeu, ou alguém que de fato nunca encontrou o caminho. Nunca esteve. Esse texto, ele fala sobre a minha pessoa e fala sobre vocês. E nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor realmente nos dê não somente o entendimento, mas nós também precisamos ter o discernimento daquilo que Ele está falando conosco, ou comigo no individual. Porque muitas vezes o Senhor fala de fato com a igreja de uma forma geral,
mas na maioria das vezes o Senhor fala com cada um de uma forma diferente. Amém? Então nós precisamos entender. E eu gostaria que você, com muito respeito, olhasse para a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa aí, ela vale o sangue de Jesus. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é preciosa para Jesus. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é valiosa. E por que, irmãos? Muitas vezes nós queremos diminuir o nosso próximo. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos levantamos uns contra os outros. Porque toda vez que eu me levantar contra você, ou você contra a minha pessoa, é preciso que nós saibamos de algo muito importante. Você é precioso para Jesus. Eu sou preciosa para Jesus. E Ele não nos deu esse direito. Enquanto o inferno, ele luta todos os dias, irmãos, por uma alma. O coração de Deus, o coração de Jeová continua batendo pelos perdidos. Aqueles que outrora até experimentaram de alguma forma a presença do Senhor. Dadas as circunstâncias, saiu. Outros ainda nem conseguiram entrar. E nós precisamos, irmãos, entender como o Senhor pensa, como o Senhor sente, para que nós comecemos a dar valor em tudo isso. Amém? Eu penso que aqui, a maioria pelo menos já saiba que ainda dá tempo de salvar mais um, amém? E por que dá tempo? Já se perguntaram? Por que dá tempo? Repitam assim, porque eu estou vivo. Enquanto tiver vida, gente, há esperança. Então, se eu estou viva, se vocês estão vivos, nós ainda temos tempo. E se eu tenho tempo, o que eu estou fazendo com esse tempo que o Senhor tem me dado? Só trabalho, 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 conquistando, conquistando, conquistando. O que você tem feito para o seu próximo? E esse seu próximo pode ser sim aqueles que moram debaixo do mesmo teto, mas pode ser também aqueles que hora ou outra andam do seu lado. Às vezes nem vai ficar por muito tempo, mas o Senhor está dando a oportunidade. Então ainda dá tempo sim de salvar mais um. Agora a questão de tudo isso é: quem aqui está disposto a procurar o perdido? Quem aqui está disposto a amar alguém ao ponto de dar o seu tempo, que é limitado nessa terra? Nós não sabemos quanto tempo temos aqui, mas nós sabemos de algo, ele é limitado. E o que você tem feito com ele? Esses dias eu ouvi um pregador dizendo assim que nós entendemos realmente muito de terra, porque é aqui que nós moramos. O que nós conhecemos do céu é aquilo que a palavra do Senhor nos fala. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos pedir o discernimento ao Espírito Santo de Deus. Porque o nosso tempo aqui de fato é limitado. E nós queremos sim morar no céu um dia com Jesus. Mas nós temos uma missão enquanto homens e mulheres do Senhor, cristãos. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você tem uma missão nessa terra. E não é só trabalhar em prol dos seus próprios sonhos e fazer as suas próprias vontades. Não é isso. Essa não é a proposta do Evangelho de Cristo. Amém? Então, aqui nesse texto bíblico, vem afirmando que Jesus, ele busca os que estão perdidos. E por isso, esse capítulo 15, ele vem aqui contando 3 parábolas. E essas 3 parábolas, elas vêm falando do quanto Jesus Cristo, ele era centrado naquilo que ele tinha que fazer. Porque enquanto a sociedade discriminava, desprezava pessoas que julgavam ser inferiores,
Jesus os atraía para perto de si. Os pecadores, os publicanos, os gentios, irmãos. Jesus, ele veio por nós. Nós éramos essas ovelhas desgarradas, esses perdidos. E Jesus, ele nos atraiu. Mas a questão é, o que nós temos feito em prol desse amor que foi dedicado a cada um de nós? Essas parábolas, que na verdade foram 3, a ovelha perdida, a moeda perdida em algumas bíblias, algumas versões, em outras são a dracmas, e o filho pródigo. Mas todas essas 3 parábolas, ela tem a mesma mensagem. Se resume em uma só: aquilo que está perdido é valioso para Deus, aquilo que está perdido é valioso para Jesus, aquele que está perdido é valioso para o Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos bons demais, estamos muito achados, estamos perdidos. Uma única alma, e quando eu digo alma, estou dizendo pessoa, porque na verdade, o que vai morar no céu vai ser, a nossa alma, o nosso espírito. Mas quando eu falo alma, estou me referindo a pessoas. Uma única pessoa, ela é valiosa demais para Jesus. Então vale a pena uma busca. Uma única alma vale uma oração sua. Mas às vezes nos achamos bons demais. Não vou orar não. Não quer saber nada de Deus. Vive lá no pecado, no lamaçal, roubando, se prostituindo, mentindo. Ei, agora você foi constituído como juiz sobre a igreja do Senhor? Irmãos, coloquem isso em suas mentes. Uma pessoa, uma alma, vale muito o seu esforço para falar do amor de Deus. Uma única alma vale o nosso sacrifício, irmãos. Comece a orar por alguém. Comece a ligar pelo menos uma vez na semana. Se importe com aquele que já andou um dia aqui, que já congregou um dia aqui. Salvo aqueles que pediram a bênção e estão congregando em outros lugares, continuam nos caminhos do Senhor, mas alguns se desviaram. O que nós temos feito? Nós temos de fato nos importado com essas pessoas? As nossas falas, elas têm que realmente ter coerência com as nossas atitudes. De quem você anda sentindo falta aqui nesses últimos tempos? Você fez alguma coisa em prol dessa pessoa? Você orou por ela? Você ligou? Mandou uma mensagem? Então, irmãos, saibam que essa pessoa, ela é valiosa demais para Jesus. Assim como você. E eu quero fazer outra pergunta para a igreja. Se Jesus voltasse hoje, você teria feito a sua parte para alcançar o perdido? Se você morrer hoje, está tudo ok? Nós precisamos pensar nisso, porque muitas vezes nós vivemos como se fosse só isso aqui, como que amanhã é o amanhã e vai dar tudo certo, e às vezes não dá tudo certo. Às vezes o amanhã não vai ser tão fácil como nós pensamos que vai ser. E nós precisamos ter essa consciência. A consciência de Cristo, ela tem que ser desenvolvida em nós. Amém? Porque Jesus, Ele não desiste de nenhuma só pessoa. E eu quero dizer para vocês, irmãos, porque Ele não desiste, nós estamos aqui hoje. Amém? O pastor, ele deixou 99 para buscar quantas ovelhas, irmãos?
E o que nós aprendemos aqui? Repitam comigo, que 99 ovelhas, só os vivos, que morreram pode ficar calado. 99 não é 100. Por isso que ele se importa. Quando a gente lê esse texto, e várias vezes eu pensei assim, meu Deus, vai deixar 99, já não é muito. Só uma que foi, sumiu. Mas para o Senhor não é assim. Uma vida é muito valiosa. Por isso a palavra fala, as 99 que não precisam de arrependimento, as 99 que não estão precisando do cuidado, as 99 que estão bem, amém, vou atrás daquela que ficou para trás, que está perdida, que está ferida e que não está encontrando o caminho de volta. Amém? Um dia, uma ovelha fui eu. Um dia fui eu. E Deus, Ele vem nos mostrando algo poderoso aqui, irmãos. Que Jesus Cristo, Ele trabalhou aqui nessa terra com a multidão. Mas Ele não deixou de expressar o seu amor pelo indivíduo, por aquele E talvez aqui existam filhos que estão afastados do Evangelho de Cristo, dos caminhos do Senhor. Talvez existam maridos aqui com o coração endurecido. Talvez existam aqui esposas que estão sem fé, frustradas. Talvez existam jovens presos nos vícios. Talvez existam pessoas que estão sem esperança. Vieram aqui porque tinham que fazer, eu vou lá, quem sabe? Mas o Espírito de Deus está dizendo para nós, ainda dá tempo de salvar mais um. Ainda dá tempo, irmãos. E nós precisamos dar uma resposta a este mundo. Nós precisamos expressar o amor de Cristo em ação. Mas porque nós somos muito bons com as palavras. Eu te amo. Jesus te ama. Que Deus te abençoe, irmãos. Às vezes precisamos praticar esse eu te amo. Vocês estão me entendendo? Amém. Por quê? Porque se tem vida, há esperança. Enquanto existe fôlego, existe sim uma oportunidade do arrependimento. E se eu me arrependo dos meus maus caminhos, irmãos, eu consigo ser achada pelo Senhor. Amém? E o texto vai dizendo que esse pastor, ele foi atrás. Ele foi. Mas ele diz algo muito importante aqui. Ele foi atrás até encontrá-la. Até encontrá-la. Até encontrá-la. E isso quer dizer o quê? Ele não desistiu. Não está dizendo que foi fácil encontrar. Não está dizendo que, só andei ali, de longe. Não foi fácil. Encontrando, não foi fácil pegá-la. Mas nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor ama. E nós precisamos amar. E nós precisamos pedir ao Senhor, desperta em mim, Senhor, esse amor que Jesus expressou por mim. Amém? Porque enquanto muitas vezes estamos aqui sentados, só recebendo a palavra do Senhor, só nos alimentando com a palavra do Senhor, lá fora tem pessoas morrendo sem conhecer a Jesus Cristo. E eu pensei, irmãos, eu cheguei a pensar nesses dias, gente, não, com a tecnologia do jeito que está, não, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não é possível. Gente, eu fiquei assustada. Tem pessoas que ainda não ouviu falar de Jesus, não ouviu, porque não teve quem fosse e falasse desse Jesus maravilhoso. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós somos estabelecidos aqui com um propósito, com uma missão, e nós não podemos falhar. Amém? Os que vieram antes de nós não falharam. Nós também não podemos falhar.
A igreja, ela não foi chamada, viu, para esperar. Ela foi chamada para ir. Nós não fomos chamados para ficar esperando o perdido vir. Nós não fomos chamados até que ele venha, o perdido. Até que ele entre por ali e a gente o abraça. Teve que ir, irmãos. E para isso tem que ter disposição. Para isso tem que ter vontade. Para isso tem que ter atitude. E tem que ter amor. Porque sem amor, irmãos, sem amor, nós não vamos conseguir. Abram rapidinho aí. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Rapidão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Mundo 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem foi: vai. Não foi espera. Não foi fique aí sentado o tempo inteiro. Tem o tempo de sentar, mas vai ter o tempo de se levantar e ir, irmãos. Não fique aguardando que eles venham. A ordem foi: ide. E a igreja primitiva, ela nos dá esse exemplo. A igreja primitiva é para nós realmente uma motivação, é um exemplo do que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar, nós precisamos agir, nós precisamos proclamar o evangelho de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Porque ela cresceu, irmãos, porque eles saíram da zona de conforto. A alegria da salvação era tão grande que eles não se contentavam em ficar para eles mesmos. Eles saíram, tinham que falar desse amor que salva, que liberta, que restaura. Eles evangelizavam nas casas, nas praças, nos mercados, nas ruas. Onde eles passavam, ali eles falavam. Nas prisões, irmãos, os cristãos pregavam nas prisões. Estavam presos e eles começavam a se alegrar. Eu estou preso aqui com um propósito. E o meu propósito é o quê? Falar do amor de Jesus. Mas eu não posso. Se um irmão falou mal de mim para outra irmã, quem ele pensa que é? Vamos deixar de ser meninos. Chegou o tempo, irmãos, de nós nos comportarmos como pessoas adultas, que recebeu o Espírito Santo em nós. Precisamos ser úteis nessa terra. E como é que eu vou ser útil? Comece a falar do que o Senhor fez na sua vida. Já ajuda. Dê um bom exemplo. Você falar uma coisa e fazer outra, ninguém vai confiar. Temos que ter cuidado com o testemunho que nós damos aí fora. O evangelho nunca foi liberado para ficar preso aqui entre quatro paredes. Não. O evangelho, ele é movimento. O evangelho é disposição. Sabe, o evangelho, ele tem que atravessar a rua da sua casa. E muitas vezes nós queremos... quero fazer missões, mas está lá do outro lado do mundo. E seu vizinho? E a pessoa do outro lado da rua? E aqueles que trabalham com você? Aquela pessoa que você passa na rua, você não conhece, mas você sentiu de falar algo. Eu não vou falar não conheço, ele vai ser um doido. Para com isso. Sabe, o evangelho, ele bate nas portas. O evangelho, ele entra nas casas, irmãos. O evangelho procura aquele que não quer nem saber de Deus. Não quer. É para esses que Jesus veio. Eu também não queria. Neguei muitas vezes.
Mas graças a Deus, o amor me encontrou, amém? Deus é bom. E a salvação, ela não pode ficar em mim. Ela não pode ser guardada só aqui. Porque se eu sou discípulo de Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Imitá-lo. Eu devo anunciar as boas novas do Evangelho. E aí eu pergunto para você que me ouve: qual foi a última vez que você abriu sua boca para falar desse amor, para falar desse Jesus? Pastora, mas como eu vou falar do que eu não conheço? Como assim? Não conhece? Todos nós temos acesso à Bíblia. E eu vou dizer para vocês, ler Bíblia é algo espiritual. Você pode estar na insônia que foi, isso nós aprendemos com o pastor João, né? Que quando alguém chegava falando que estava com insônia, ele falava: você vai deitar, você vai pegar a Bíblia e você vai ler. Gente, o sono vem. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Essas palavras só vão ter poder se você ler e deixar ela entrar. São poderosas. Evangelho de Jesus é poder. Precisamos crer, amém? Irmãos, não podemos mais perder tempo. Se tem uma coisa que eu tenho percebido nesses dias, é que de fato o tempo tem sido abreviado. Na minha mente, pelo menos. Por quê? Nesses dias eu me deparei que já estamos em junho. Dia desses era fevereiro. Eu esperando a minha licença prêmio. Meu Deus, fiz tantos planos, gente, para curtir essa licença prêmio. Já está terminando, pastor. O tempo está rápido, está passando rápido. O que nós temos feito com isso, com esse tempo que o Senhor tem nos dado, irmãos? Eu acredito que precisamos prestar mais atenção nos sinais que o Senhor tem dado. Nosso Deus é poderoso e Ele dá sinais. Amém? Eu acredito aqui que vocês conheçam, vocês saibam que ainda existe uma igreja que é perseguida. E essa igreja que é perseguida, ela nos confronta. A igreja brasileira. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar que outros cristãos, em outros lugares, eles pagam um preço altíssimo por seguir Jesus. E segundo a organização, eu acredito que vocês também conheçam, ou já ouviram falar, Portas Abertas. Depois vocês pesquisem lá. Eles dizem que mais de 388 milhões de cristãos vivem sob altos níveis, irmãos, altos níveis de perseguição. Nós não sabemos o que é isso. Para nós, perseguição é quando alguém fica fofocando contra a gente. É quando a gente ora e Deus fica em silêncio, ou Deus responde de um jeito que a gente não quer. É perseguição quando alguém briga comigo, quando eu bato um carro, quando eu entro numa dificuldade financeira. É uma perseguição. Não, isso não é perseguição. Perseguição é o que os nossos irmãos enfrentam. Aquilo ali é perseguição. Eles não abrem mão da fé em Jesus Cristo. E esses irmãos que enfrentam esses altos níveis de perseguições, eles representam aproximadamente 1 em 7 cristãos no planeta. De 7, 1 sofre muito por amor a Cristo. E essa perseguição, irmãos, que eu estou falando aqui, ela não possui uma causa única. Ela não está apenas ligada ao fenômeno político ou social daquelas nações. Não. Mas no ponto bíblico, no ponto de vista bíblico, da palavra do Senhor, existe uma batalha espiritual contra o avanço do Evangelho. Pessoas foram mortas. Pessoas estão ainda sofrendo. Mortas lá atrás e ainda hoje, sendo mortas por amor ao Senhor Jesus.
São testemunhos, irmãos, que se você tiver tempo, procure lá, leia, assista vídeo, sabe? Aquilo ali mexe com a gente. Aquilo ali faz com que a gente perceba que nós temos vida boa demais. E que nós precisamos ser mais úteis. Porque o mal que está lá, pode ser que chegue aqui um dia. Há cristãos nesse mundo, irmãos, que são presos por possuírem uma Bíblia dentro de casa. Há pessoas que são expulsas de dentro de casa, da sua família, pai, mãe, irmãos, porque conheceram Jesus através da palavra, do Evangelho, e os pais expulsaram. Não, nós não te aceitamos mais. Aqui dentro. Existem pessoas que perdem emprego, irmãos. Tem gente que não pode falar em determinados lugares que é um cristão, porque vai ser mandado embora. Alguns sofrem torturas. Outros chegam até a morrer pela fé em Jesus Cristo. E mesmo assim eles continuam pregando e permanecendo firmes na fé, apesar da perseguição tão severa contra eles. Ah, mas se eu recebo um diagnóstico da medicina, isso já é motivo para eu parar. Não, Deus não é comigo, porque se Deus fosse comigo eu não estaria assim tão doente. O médico está dizendo que eu estou muito doente. Os sintomas estão dizendo que realmente eu estou doente. Então eu não posso fazer mais nada. Deus não me ama. Ama sim. A chuva vem para os bons e para os maus. O dia e a noite é para todos. O fôlego de vida, irmãos. E nós precisamos prestar atenção nisso. Valorizar o que o Senhor já nos deu. Precisamos parar de nos preocupar com aquilo que ainda não temos. Eu não tenho. Aí perde um tempo da vida preocupados, ansiosos, doentes, pelo que não tem, que talvez nunca vai ter, irmãos. Quem veio quinta-feira aprendeu. Nem todo mundo vai ser rico nessa terra. Mas se você tiver a presença do Senhor contigo, se você tiver a paz de Cristo que excede todo entendimento, você vai se alegrar, você vai ser feliz. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto alguns não podem falar de Jesus sem correr risco de morte, outros têm a liberdade para evangelizar, mas estão em silêncio. Eu não quero me meter com essas coisas. Um dia prestaremos contas de tudo que você fala dentro da sua casa, que você fala fora da sua casa. Vamos prestar mais atenção o que a gente fala aí fora. Eu esqueço das loucuras que eu falo. Você também esquece, mas está sendo tudo anotado, irmãos. Um dia eu vou prestar conta. E a igreja perseguida, ela nos ensina, irmãos, que o valor de uma alma é maior do que o medo, do que a frustração, do que a morte. Sabe que toda resistência contra a igreja, ela deve ser respondida com evangelismo, na prática. Irmãos, muitos cristãos têm que se reunir em silêncio. Aqui a gente faz um barulho só, aqui a gente grita, a gente louva, a gente pula. Mas tem lugares que não pode se ouvir nada. Tem que ser em silêncio. Tem que orar, segura um na mão do outro, orando em silêncio. Porque se alguém ouvir... Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Telmo, e eu ouvi ele dizendo que um pastor da igreja perseguida, ele foi lá na África, viu gente? Na África, mais para o norte. Pegaram ele, as milícias, e pegaram ele e seus 2 filhinhos. E falou para ele, vocês vão ter que negar Jesus. Você vai negar Jesus. Ele falou que não ia negar Jesus. Se você não negar Jesus, seus 2 filhos vão morrer. Ele falou, não vou negar Jesus. Ele falou para os filhinhos deles, não nega Jesus. Sabe o que fizeram, irmãos? Cavaram uma cova. Colocaram os 3 dentro da cova, em pé. De uma altura, que iriam jogar terra, e eles vivos.
É de rasgar o coração, irmãos, porque é real. Você ouvir, irmãos, uma coisa dessa, porque pessoas amam a Cristo, ainda estão sendo crucificadas vivas. E você reclama porque você não pode comprar algo. Sabe, o pastor disse, olha, colocaram eles 3 lá dentro. E esse pastor se ajoelhou para ficar da mesma altura dos seus filhos, para encorajá-los a falar: meus filhos, não neguem a Jesus, eu estou aqui com vocês. Nós vamos morrer, mas nós não vamos perder a nossa salvação. E quantas vezes, irmãos, nós corremos um risco sério de perder a nossa salvação. Quem de nós aqui, irmãos, iria aguentar, hein? Uma perseguição tão violenta? Nós precisamos expressar mais o amor de Cristo, porque nós temos liberdade para isso, irmãos. Não podemos mais nos conformar. E eu te pergunto, o que tem impedido você de compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas? Não podemos ser covardes. Temos coragem para tanta coisa. Para comprar carro e dever aí 60 vezes. Comprar casa e pagar em 35 anos. Mas não temos coragem de falar que Jesus Cristo salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele vive, que Ele reina. Precisamos mudar o nosso conceito de cristão hoje. Vocês precisam sair deste culto tendo a consciência que você é um homem livre, que você é uma mulher livre e que você pode expressar o amor do Senhor, sendo generoso, ajudando quem precisa. Não só com dinheiro, não só com cesta básica. Às vezes as pessoas precisam só da sua atenção, só de um tempinho, de uma oração. E eu já quero aqui diante de Deus e da igreja agradecer as amadas irmãs que oraram comigo, com meu esposo. Obrigada, irmãs. Me fortaleceu muito a oração de vocês. Eu sei que Deus ouviu, amém? E eu sei que nós vamos vir aqui dar o testemunho. Em nome do Senhor Jesus. Em Atos, a perseguição, irmãos, ela era muito grande. E quanto mais aquela perseguição aumentava, mais aqueles irmãos, eles se posicionavam. E algo extraordinário sempre acontecia ali. Se vocês podem ver, que você começar a ler Atos, você vai ver, gente, é uma aventura atrás da outra. Você gosta de aventura? Vai ler Atos. É uma situação atrás da outra, é uma coisa acontecendo atrás da outra. E o Senhor mostrando que era com aquele povo. Por quê? Porque eles oravam, porque eles eram ousados em professar a fé em Jesus. Quanto maior a perseguição, mais pregavam o amor de Jesus, mais conversões eram acrescentadas, irmãos. Esses dias uma pessoa questionou: por que hoje não tem tantos milagres dentro das igrejas? Por que hoje os cegos não estão enxergando durante os cultos, os paralíticos andando? Porque no tempo de Paulo, sim. Querem viver aquele tempo? Vocês estão aí, eu acho que a maioria recebeu, tem uma lista aí, de países que vivem, como essa igreja aqui, lá de Atos vivia, debaixo de um alto nível de perseguição. Por professarem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Vamos para lá. O inimigo, ele queria calar a igreja de todo jeito. Mas quanto mais ele perseguia, mais o Senhor operava. Quanto mais persegue-se o povo de Deus, mais o evangelho é propagado, é expandido. E nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Amém, queridos? E eu sou prova viva disso, vocês são prova viva, porque estamos aqui. Porque um dia alguém orou por você, alguém que encontrou Jesus, que foi apaixonado por Jesus, dedicou tempo da vida dele para te apresentar esse Jesus, para fazer você conhecer a palavra dele, até que você entendesse a necessidade
de confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Precisamos, irmãos, falar das boas novas de Jesus, amém? Fomos alcançados por essa graça, por esse amor. Tem mais pessoas aí precisando ouvir, sentir, viver esse amor. E qual tem sido a nossa resposta a esse amor? Qual tem sido a sua resposta a esse amor? Você deita e dorme todos os dias? Você come? Você tem casa para morar? Nesse frio você tem um cobertor para se embrulhar? E ontem estava muito frio, né? Você pelo menos pensou que alguém poderia estar tremendo muito de frio porque não tinha uma coberta em casa? Ou na rua? Às vezes a gente não se lembra disso. Mas eu quero declarar nesta noite mais atitude e menos desculpas em nome do Senhor Jesus, amém? Nós precisamos abrir mão dessas desculpas, ser pessoas mais ativas. Está na hora. Lá em Atos 8:4 diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso quer dizer o quê? Não ficava o tempo todo juntinho não, irmão. Porque quando estavam formando aqui uma igreja, via ali os soldados, esparramavam aquele povo, eles corriam ali para outro lado, e aquele juntava já um outro povo e falava do amor, expressava o amor. De repente já vinha perseguição de novo, esparramava aquele povo, mas eles iam para outro lugar, e lá eles se juntavam. E sabe por quê? Ia multiplicando a palavra do Senhor. E assim tem que ser conosco também. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Acorda! A resposta da igreja nunca foi recuar diante dos desafios. Sempre foi avançar. Precisamos avançar. Nós não podemos ficar parados. Amém? A igreja, ou seja, eu, você, nós não podemos perder essa paixão de Jesus por vidas. Porque se nós não conseguirmos amar as pessoas, nós vamos morrer espiritualmente. Precisamos orar e pedir ao Senhor que esse amor seja real em nós, amém? Lucas 19:10 diz assim: Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse era o propósito de Jesus aqui. Esse propósito deve ser meu e seu também, amém? Amar o que está perdido, falar, lançar a palavra. Não é seu papel salvar ninguém, porque não está em você esse poder. Está em você o poder de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. De convencer, é o Espírito Santo. Então não se preocupe. Já imaginaram o que aconteceria em Águas Lindas de Goiás se cada um de vocês, ainda em 2026, ganhasse uma vida para Jesus? Essa cidade nunca mais seria a mesma. Mas eu estou confortável no meu canto. Mas nós fomos chamados para estarmos confortáveis, não é verdade? É movimento. Menos de nós e mais do amor de Cristo, amém? Eu quero finalizar essa mensagem afirmando para vocês que a cruz ainda continua pregando. Quero finalizar dizendo para vocês que o Espírito Santo, ele ainda continua convencendo. Eu quero finalizar dizendo para vocês que a graça, ela continua alcançando pessoas. A porta da salvação, ela continua aberta. Amém? Só que o tempo está passando. E por isso que o Espírito Santo diz para a igreja: não desista. Não recue. Não se acomode. Expresse o amor de Cristo. Ainda dá tempo de salvar mais um. Você crê nisso? Se coloquem sobre os pés em nome de Jesus. E mesmo sobre os pés, abra sua Bíblia em Provérbios 11. E prometo que aqui eu finalizo. Provérbios 11. Versículo 30, nós vamos ler a parte B. Pastor Ellison, passa por aqui. Olha o que eu fiz aqui, pastor. Como é que tira isso daqui, pastor? Obrigada, pastorzão.
Encontraram? Só a parte B. Diz assim. Encontraram? Eu já decorei, mas eu vou ler. Diz assim. Na verdade, o versículo todo é lindo, mas diz assim a parte B. E o que ganha almas é... Não entendi. O que ganha as almas é... O que ganha almas é... Sábio. Quer ser sábio? Comece a falar do amor de Jesus. Quer ser sábio? Expresse o amor. Quer ser sábio? Comece a amar pessoas. Começa treinando aí. Treina com os da sua casa. Seja mais educado dentro de casa. Grite menos. Ofendam menos dentro de casa. Depois vocês vão saindo e vão expressando o amor aos outros. Amém? Porque nós precisamos entender isso. Que o medo ele pode ser real. Mas o valor de uma alma é eterno, irmãos. E é importante que a gente entenda isso. Amém? Que toda resistência contra a igreja seja respondida com uma colheita de vidas salvas para a glória do Senhor Jesus. E eu quero orar por vocês. Irmãos, vocês receberam um papel? Todos receberam? Eu estava com um aqui, mas é tanto papel na Bíblia. Alguém faz assim com o papelzinho. Está escrito aí, desafio prático, certo? Meu papel não sei onde anda não. Desafio prático, encontraram? Teve alguém que não recebeu? Sim, tem alguém que não recebeu? Obrigada, gata. Esse papel aqui? O pessoal da secretaria tem papel aí para distribuir? Aqui, irmãos. Tem aqui um desafio prático. Esse papel não é só para você guardar dentro da Bíblia e esquecer, não. Isso aqui é um desafio para você, enquanto cristão. Escreva aí um nome de uma pessoa ou de mais pessoas que você vai ganhar para Jesus ainda esse ano. E como é que eu faço isso, pastora? Você vai escrever o nome dele aqui, você vai começar orando por ele. Depois você vai dando alguns passos, e o Senhor vai direcionando. Tem que estar junto. Amém? E aqui embaixo nós temos um desafio semanal. Durante os próximos 7 dias, escolha um país da igreja perseguida e ore diariamente pelos cristãos que vivem ali, pedindo proteção, fortalecimento e oportunidade para que o evangelho continue alcançando vidas. Os países mais perigosos para os cristãos atualmente estão aí. Aqui nós temos 10. São os mais perigosos. Você não entra lá com Bíblia. Você não pode entrar lá dizendo que você é cristão ou cristã. Mas você precisa orar por esses irmãos que estão ali. Amém? Hebreus 13:3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. Vamos lembrar deles e orar por eles. Amém? E eu não sei se você pensou em alguém agora, se você vai pensar nessa pessoa depois. Mas eu gostaria muito que nós orássemos agora. Fecha seus olhos no nome de Jesus. Você que pode fechar o olho. Tem gente que não gosta, então não fecha. Mas ore também. Ore ao Senhor. Porque nós precisamos rogar ao Senhor. Amém? Papai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos agora, Paizinho amado, à disposição, Senhor, da Tua palavra, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquelas que se perdeu. Senhor, obrigado, Papai amado, porque um dia, Senhor, nós fomos achados, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia nós fomos alcançados por esse amor. Obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele não desistiu de ir à cruz. O véu foi rasgado e eu te dou graças por isso, Senhor. Papai amado, quando estávamos longe do Teu amor, Senhor, longe de Ti, longe, Pai amado, da Tua graça, o Teu amor nos alcançou, a Tua misericórdia nos trouxe para perto de Ti. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós nos acomodamos, Senhor, junto com as 99 e nos esquecemos que 99 não é 100. Senhor, quebra toda indiferença
de cumprir a missão. Nós oramos a Ti, Senhor. Papai, coloque em nosso coração o mesmo amor que existe no coração de Jesus. Senhor, nos ajuda. Nós declaramos, Senhor, que todo medo não será maior do que o valor de uma alma para Ti. Toda timidez, toda insegurança, toda resistência contra o evangelismo sejam vencidos no poder do Espírito Santo. Que a Tua igreja se levante com ousadia para anunciar as boas novas, expressando o amor de Cristo. Eu oro nesta noite pelos familiares, pelos meus familiares, pelos familiares dos meus irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, Senhor, e por todos aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro contigo. Visita cada coração, Senhor. Quebra, Pai amado, as correntes do pecado. Destrói os enganos do inimigo, Senhor. Revela a Tua verdade salvadora no meio de nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, meu Deus. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, esta igreja, Senhor, é uma igreja que busca os perdidos, é uma igreja que acolhe os feridos, é uma igreja que restaura os caídos e celebra cada vida transformada pelo poder do Teu Evangelho. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo salvação, Senhor, sobre cada família aqui. Famílias inteiras, Senhor, se rendendo a Ti nesses dias. Em nome de Jesus. Famílias, Senhor, recebendo a libertação dos vícios, das mentiras, Senhor, dos demônios que afligem seus lares. Em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre os cativos e reconciliação sobre todos aqueles que se afastaram da fé. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, repitam comigo. Eu declaro: nenhuma alma será considerada insignificante, porque cada alma tem valor eterno diante de Deus, que criou céu e terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, tem alguém que nesta noite, que tendo ouvido esta palavra, ardeu em seu coração o desejo de entregar a sua vida a esse Jesus? Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, mas que nessa noite quer dar esse passo de fé? Tem alguém? Tem alguém que porventura saiu como essa uma ovelha, mas estando aqui decidiu permanecer com as 99? Tem alguém? Se tiver, venham aqui, iremos orar por você. Não tem? Amém. Senhor. Queria propor uma coisa prática. Amém. Você colocar agora no seu coração, na sua mente, uma ovelha desgarrada. Alguém que você sabe que se afastou dos caminhos do Senhor. Amém. Ou alguém que você sabe que precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Para você estar orando. Amém. Jejuando por essa pessoa durante essa semana, entrando em contato com ela, indo até ela e sendo um agente de salvação e transformação para a vida. Em nome de São Jesus. E o objetivo é que ela venha semana que vem e você vá buscá-la, ou seja, vai demandar trabalho, vai demandar a gente realmente movimento essa vida, né, e se envolver com isso. Amém. Irmãos, o intuito não é encher a igreja, o intuito é salvar vidas. Amém. Amém? Então, coloca no seu coração quem você vai estar fazendo de forma prática isso. Você ouviu essa noite, porque a palavra de Deus ela tem que se tornar prática. Amém. Na nossa vida. Amém. Então, coloca no seu coração, na sua mente, quem você vai ser um agente de transformação durante essa semana. Amém. 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 Glória a Deus. Tem alguém aqui que estando aqui fala: eu não quero sair daqui hoje sem receber a oração da igreja. Tem alguém aqui que precisa de uma oração?
e fala, não, eu quero receber uma oração aqui individual, particular, com a igreja? Tem alguém? Não? Se tiver alguém, vem aqui à frente, por favor. Os intercessores, por gentileza. Vamos estar orando aqui. Em nome de Jesus. Os intercessores que estão aqui já trabalhando, os que não estão, venham. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós estamos também expressando o amor do Senhor, amém?